Olá pessoal, a gente vai finalizando o livro, né, do Fala Preto Velho. E eu nem comentei nada na leitura passada, porque foi tão impactante, né, tudo que eu preferi ler tudo primeiro e depois comentar. Porque ele falou o quê? Que quando há o desencarne lá no plano espiritual, é um ecumenismo, uma junção entre as religiões. Então ele tinha até falado, né, sobre católico expor, espírita expor, evangélico expor. Então o que eu entendi é que é um templo religioso e que os espíritos vão lá e todo mundo fala, todos os religiosos de todos os segmentos falam para todos, mas que nem sempre todos aceitam ou se sentem bem confortáveis, que são os rótulos, é, os estereótipos que a gente coloca, né? A gente rotula muito, né? Julga, condiciona. Então teve até um questionamento aqui complexo, falando que ele falando assim, o que está interrogando ele, que fica uma sensação de não definição, de parece que se o pai João fez isso de propósito, né? De passar essa sensação, e ele falou que o que ele quis passar foi a impermanência, que tudo é impermanente, que nesse momento ele está assim, dessa forma, ele se sente bem assim, fazendo dessa forma, mas que tudo vai mudar, tudo muda. Então ele se apresenta nesse formato, né, nessa roupagem aí de preto velho, sabe que tem preconceito, é, foi convidado para escrever o livro, né, sabe que muita gente não ia aceitar, mas muita ia, e ele falou que ia usar isso como incentivo, né, de saber que cada um tem uma forma de entender e é bom que trabalhe a humildade dele, né, ele falou. E uma outra coisa que ele falou aqui foi sobre os espíritas, né? Porque fizeram várias perguntas sobre os espíritas darem muito trabalho lá em cima. E o maior motivo disso é o pensamento de achar que é, é planejar a morte, né? Para onde que vai, como que vai ser, o que vai acontecer, né? Essa certeza, e é fruto de quê? De posições que ocupavam enquanto encarnado. Então, a pessoa lá, hierarquicamente, num determinado grupamento espírita, era um dirigente, um presidente, um líder, sei lá, um médium desses que todo mundo fala fulano, né? E aí chega lá, a pessoa acha que vai ser assim, que vai ser igual, que ela vai ter a mesma posição, ou planeja, né? Planeja ir para um lugar que não é bem assim. Igual ele falou um aqui, né, naquele livro, né, no outro anterior, sobre o nosso lar, aquele espírita que desencarnou e achava que ele ia pro nosso lar. Falou: "Não, eu já programei, eu tô no nosso lar". Então acha assim, programa uma coisa que não é assim, né? Então ele falou que tudo lá é mais de acordo com a moral do que qualquer outra coisa. Isso é uma ilusão. Então, ele falou, né, que foi muito bom escrever e vamos terminar. É... Deixa eu ler aqui. Pergunta. Eu vou voltar na anterior só para dar ligação com a de hoje, senão às vezes não vai lembrar. Convivendo com o Senhor há tanto tempo, tem hora que tenho a sensação de não conhecê-lo nem um pouco. Eu te senti muito desse jeito enquanto o Senhor escrevia o livro. Resposta do pai João. Só assim, Musanfio, para romper com as barreiras do pensamento preconceituoso e cheio de limites injustificáveis. Para ser médium com Jesus, tem que ficar com esse estado na vida mental. Quer dizer, um estado de não apego, né? Um estado mais livre. Quando pensamos no amor, ele toma nomes tais como religião, política, nacionalidade. Quando sentimos o amor, isso se extingue e assim vivemos a experiência do amor legítimo, sem barreiras e rótulos. Essa sensação vem disso.
Pergunta: seus textos passam essa sensação. Foi essa a sua intenção? Resposta: não houve intenção, houve encontro de propósitos. Os nossos com o seu e com o de muitos, que ao lerem esses textos se envolverão nesse clima atemporal, cuja melhor palavra no mundo físico para definir é impermanência. Diante desse sentimento, as práticas e rituais, princípios, dogmas, deixam de fazer qualquer sentido. O que passa a ser mais importante é se sentir protegido e amar indistintamente. Quem ler os textos de Nego Velho vai encontrar princípios de diversas correntes cristãs, que são terrenos culturais praticamente sem barreiras de aproximação nas regiões espirituais, onde se encontram os mais afeiçoados à melhoria e à educação. Então não teve a intenção de passar nenhuma indefinição. Foi o contrário, né? Deixar um clima assim de igualdade, né? Um clima tranquilo, né? Sem apegos à prática, a algo específico, né? Pergunta: o senhor falou muito de práticas populares nos textos. Qual a razão disso? Resposta: percebê-las como instrumentos legítimos de fé e não como rituais de salvação eterna da alma. Então, aquelas práticas, né, que ele falou, benzição, isso, aquilo, ele falou muito disso, né? Então, a intenção dele era mostrar que é um instrumento da fé e não salvação de alguma coisa que ia acontecer. É um aprendizado transitório. Fé é o escudo de proteção humana mais almejado. Nenhuma religião fará o melhor podando-lhe o direito de manifestar sua fé como desejar, e sim educando para compreender o poder que existe dentro dele, como herança divina do Criador, e educando para usá-lo na autoiluminação. Autenticidade, nesse particular, manifestada com riqueza de honestidade emocional, é o caminho mais seguro para que o homem compreenda e aceite os caminhos para desenvolver seus potenciais celestes. A religião que institui e obriga nem sempre estimulará homens nobres, legitimamente melhores e muito menos autênticos. Ele está falando muito aqui de deixar a pessoa se expressar. Às vezes a gente condiciona, igual ele falou, o amor pensado é política, o amor sentido o amor sentido é a experiência legítima. Então, tem tudo a ver com isso daqui. Por quê? Aí você coloca uma hierarquia, uma barreira, um rótulo, que aquilo tem que ser daquela forma. Aquele tanto de regrinha, de padrão, de hierarquia, de condicionamento, e muitas vezes a pessoa não consegue ser espontânea. E quando ela é espontânea, só que ela consegue colocar o sentimento dela em ação. Então, é abandonar, de fato, esses estereótipos, esses rótulos, esses estigmas, tudo isso que a gente coloca como condicionante para as práticas e deixar que a espontaneidade venha em primeiro lugar. Isso não quer dizer abandonar tudo e fazer tudo de qualquer jeito, mas deixar um pouco esse controle, né? E se importar mais com as pessoas e menos com sem aquele formalismo, com o formalismo, né? O Haroldo até falou isso, né? Primeiro os espíritas, depois o espiritismo, né? Primeiras pessoas. Pergunta: há um receio acentuado por parte de muitos às crenças e aos rituais populares, especialmente a Umbanda. Como o senhor vê isso? Com respeito incondicional. Todos têm o seu direito de pensar da melhor forma que lhes aprouver. A forma de pensar merece respeito. Já o desprezo com que o outro trata o assunto é uma atitude imatura. Podem pensar o que quiserem da Umbanda, mas o acolhimento amoroso com todos os umbandistas é recomendação que ecoa na consciência como mandamento das leis de amor. Acolhimento amoroso que dispensa adjetivos e rótulos infelizes. Ninguém se torna melhor ou pior por ser umbandista, espírita, católico, seja o religioso que for. Sem dúvida, é coerente pensar que o apego apaixonado a rituais e práticas populares pode ser em muitas pessoas indício de imaturidade espiritual, mas desprezo e desrespeito também são.
Então, do mesmo jeito que às vezes a pessoa é muito apegada, né, à prática, ao ritual, você desprezar e desrespeitar também é errado. Ao chegar aqui, muitos experimentam dolorosos conflitos psíquicos em função dessa ilusão, confrontados com sua forma de pensar e forma de adorar a Deus. Descobrem que negaram procedimentos que ainda não estavam prontos para deixar. Dimensionam então o quanto a adoção de uma nova forma de pensar não lhes trouxe uma proximidade maior com Deus. Chegando aqui, muitos espíritas sentem uma enorme necessidade de frequentar outros templos e cumprem uma etapa de respeito aos seus próprios sentimentos, resgatando crenças e devoções das quais ainda necessitam para movimentar sua fé verdadeira. Queimaram etapas e tombaram na ilusão da posse da verdade.